parte dessa construção hoje, ela é muito mais que construir, e sim fazer parte de algo que servirá para a eternidade, marcando aquilo que nunca mais se repita. Então, ela tem um valor emocional muito grande para nós. O memorial está sendo construído no espaço onde ficava a Boate Kiss, já totalmente destruída. Serão feitos 242 pilares, representando cada uma das vítimas que morreram na tragédia. O valor da obra está estimado em mais de 4 milhões de reais, obtidos através do Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Valeu, Maria Eduarda, obrigado. Ouvintes conosco, o ouvinte perguntou aqui como é que está a rodovia dos Bandeirantes. É um bom caminho, pode seguir só na aproximação de Jundiaí, que tem uma redução de velocidade, mas não é nada demais, nada que faça você mudar de caminho. Siga pela Bandeirantes numa boa. Quem mais? Mensagem pelo WhatsApp 999048756. Não tá muito amigável esse troço, né? Boa tarde, Ronald, tudo bem? Aqui é o Carlos Eduardo, de Itaém, junto com o Daniel aqui. Ronald, aqui estamos trabalhando em Peruíbe, tentamos passar pelo bairro do Caraguava, tudo alagado ainda, sem condições de transitar lá com carro pequeno. Um abraço aí pro Zardan e saudades do palpite do Manuel. Manda um abraço. Tchau, tchau. Valeu, querido. Zaidan Manuel de volta no dia 23 aqui com a gente, tá? Dia 23. Boa tarde, Ronald Gimenez. Boa tarde, Band. Boa tarde a todos. Aqui é o Geraldo Carreteiro. Estou saindo de Guarulhos com destino à Baixada Santista. Por enquanto o dia está lindo, maravilhoso, o trânsito está muito bom. Deus abençoe, ótimo programa. Tudo de bom para vocês. Valeu, obrigado. Sou palmeirense também, hein? Ah, garoto, aí sim, muito obrigado. Bom, a descida tá tranquila, né? Nada demais. O ouvinte estava saindo lá de Guarulhos. Esse é a saída, ponto de saída dele na direção do litoral. Outro ouvinte falou da Anchieta livre. E quem mais mandando mensagem aqui pra gente pro 999048756? Acho que não, né? Tá encantado o troço? É isso? Então tá bom. 2 minutos para 5 horas da tarde. Se você tá além de Sistema Anchieta Imigrantes, quer saber como é que tá o trânsito lá na parte baixa e nas outras rodovias, saiba que a descida pela Mogi Bertioga é bem carregada nesse momento. Tá pior a Mogi Bertioga do que o Sistema Anchieta Imigrantes. Já vá sabendo. Todo o trecho de serra, desde Biritibu Sul até a metade do trecho de serra, muita lentidão para o motorista. Depois, quando vai se aproximando da saída para Bertioga, o motorista enfrenta um caminho bom. Sequência pela Rio Santos também é um caminho legal. Tivemos um acidente mais cedo, ali na altura do 240 da Rio Santos, para quem vai na direção da Riviera, direção de São Sebastião, direção de Barra do Uno, enfim, para o lado norte do litoral. E um acidente grave que aconteceu por ali, lamentavelmente, um pouco antes da entrada um pouquinho à frente da entrada para Bertioga. Quem está utilizando a Regis Bittencourt, região de Embu, como de costume, ruim na direção de Curitiba, mas é só aquele pedaço. Passou a entrada da Regis, está tudo bem. Já quem se aproxima de São Paulo, está no finzinho da Regis para pegar o Rodoanel, esse trecho final é muito ruim. Começa logo depois da entrada da cidade de Itapecerica da Serra e vai assim até a altura do Rodoanel. Vai seguir pela Francisco Morato, a sequência do caminho, essa rodovia que se transforma em avenida dentro de São Paulo.
Termina o Bandeirantes Acontece para voltar na próxima segunda-feira a partir das 3 horas da tarde com a sua participação sempre aqui pelos nossos canais, pela nossa transmissão em vídeo para o YouTube, para o Facebook, para o Bandplay e para o nosso site também. Siga as nossas redes, se inscreva nos nossos canais. Falamos para mais de 3.300.000 inscritos. Vem aí o Resenha Seguro Bet. Eu volto amanhã a partir das 8 horas da manhã no Jornal da Bandeirantes, gente. Obrigado pela companhia. Bom fim de semana. Tchau. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Parafu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Participe do Fala Galera de hoje do Esporte em Debate, que vai até às 7h30 da noite. Com o fim da primeira fase do Guarani na Copinha, qual a sua avaliação sobre o time formado para a disputa dessa competição? Acredita que a equipe pode chegar ainda mais longe no campeonato? Qual é a sua opinião? Opine 97102-1493. 97102-1493. E com o fim da primeira fase da Ponte Preta na Copinha, qual a sua avaliação sobre o time? Acredita que a equipe pode chegar ainda mais longe na competição? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio curto, mensagem de texto curto também. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. O Guarani encaminha a contratação de Luiz Miguel, atacante que estava no Alverca de Portugal. Agora Bugre aguarda a aprovação nos exames médicos antes de anunciar oficialmente o jogador. Além dele, Matheus Regis, Renan, Barnabé e Samuel também já estão integrados ao elenco bugrino, treinando com o grupo e aguardando a oficialização. Pela Copa São Paulo, Guarani foi derrotado pelo Nova Iguaçu na terceira rodada do grupo 5. Porém, Guarani já estava classificado e garantiu a primeira posição no grupo. E agora, crias da tribo irão enfrentar o Bandeirante de Brodowski, ainda sem data e horário definidos. Destaque do portal carlosbatista.com.br.
Ouvinte da RB Campinas desvenda novo reforço do Guarani. Entenda. Lá tem em destaque falando sobre o Mineiro, taxista que deu a informação sobre a contratação de Luiz Miguel ontem, aqui no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Você que não acompanhou, entenda acessando o portal CB. Pautas da Ponte Preta. Daqui a pouco, entrevista com João Brigatti, ao vivo. Ele vai falar direto da concentração da Macaca em Bragança Paulista. Já classificada, a Ponte Preta empata sem gols com o IAP do Maranhão e garante a primeira posição no grupo 2. Agora, na próxima fase, Macaca vai enfrentar o Votuporanguense, com data e horário ainda a serem definidos pela Federação Paulista. Diretoria da Ponte Preta segue de olho no mercado, buscando mais um zagueiro para o elenco alvinegro. A ideia dos dirigentes é achar um defensor para formar dupla titular com Simon e CRB. Diretoria não se restringe ao mercado nacional e não descarta jogadores estrangeiros, assim como foi o caso de Luiz Hakim. Até o momento, 17 jogadores foram contratados pela Ponte Preta para integrarem o elenco de 2025 que disputará o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série C. Entre os 17 reforços, apenas o atacante Danley não foi oficializado ainda. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria amplia a busca por zagueiro para fechar o elenco. E tem as notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. 3 anos depois de anunciar desejo de vender as ações do futebol profissional, o Santa Cruz está muito próximo de assinar uma proposta para a constituição da SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A negociação é comandada por Vinícius Diniz, que esteve no comando do Atlético de Minas Gerais, e Márcio Cadar, empresário do mercado financeiro. A ideia do investimento é de 1 bilhão ao longo de 15 anos por 90% das ações do clube. Pauta número 2. Manchester City faz proposta por Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras. Mas a ideia do Verdão é segurar o jogador até o Super Mundial. O clube inglês formalizou a proposta nesta sexta-feira e já tem conversas adiantadas com o staff do jogador e agora tenta convencer o Palmeiras a aceitar o negócio. A diretoria do Verdão não achou ruim os primeiros valores oferecidos e agora eles devem avançar na negociação. Pauta número 3. Torcedor mirim do Newcastle é flagrado pela TV matando aula e escola cancela atestado. A imagem do garotinho Sam Scott, de apenas 9 anos, comemorando o segundo gol da vitória sobre o Arsenal pela semifinal da Copa da Liga, viralizou e acabou dando ruim. Para despistar a escola, a mãe do garoto enviou uma mensagem dizendo que ele estava doente e não iria à aula. Porém, durante a transmissão da Sky Sports, Sami foi flagrado e destacado em momento de muita euforia. Logo em seguida, o celular do pai do menino começou a bombar de mensagens, inclusive da escola, dizendo que não aceitaria mais a falta do garoto. Garoto traquina, hein? Matou aula para assistir o jogo.
bobo ele não é, né? Bem, são pautas que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Está no ar, Esporte em Debate. E hoje você pode mandar, né? Mais uma vez destacando a sua mensagem, 971021493. Mensagens dos temas do dia ou qualquer outro tema que você também queira compartilhar conosco, como foi o caso do taxista mineiro, que ontem compartilhou uma mensagem que não tinha nada a ver com as pautas do dia, mas ele furou a assessoria do Guarani, anunciando a contratação do atacante Luiz Daniel, que está vindo de Portugal. Então participe, 971021493. Mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele também, em dose dupla, comanda o Switcher, que é o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já está no canal de vídeos, entre na barra lá do seu navegador, faça uma cópia do link e coloque nos grupos de WhatsApp que você é participante. Assim, você nos ajuda a ampliar a base de assinantes, que já está para mais de 45 mil assinantes do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
São 17 horas e 14 minutos em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Salve, salve Batista, tudo bem? Thiago Barla aqui falando. E, cara, deixa eu só dar um toque aí no Gleger, que para ter para ter a base de reajuste, né, nesse ano, se tomar o IPCA como base, que foi de 6,54%, e pensando no tempo que o Gleger já está enrolando batata, eu acho que o carneiro dele já virou um rebanho, hein? Ele está devendo um rebanho pro Batata. Grande abraço, Batista. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista e toda a equipe aí. Eu gostaria de saber o que vocês acham dessa contratação da Ponte Preta. Assim, jogador por jogador, exposição. E se esse jogador que estão contratando hoje, se a Ponte por acaso tivesse na Série B, eles teriam condições também de jogar na Série B, porque o Eberlin disse que está fazendo uma contratação, as contratações são como se fosse para a Série B, para disputar a Série C. E o que vocês acham dessa declaração dele? Falou, Batista, Tigrão, um abraço para todos vocês aí. Moisés de Galha. Abraço, muito obrigado. Eu concordo com aquilo que disse o Marco Eberlin. As contratações são contratações de jogadores para disputar a Série B. Então você se lembra que eu levantei essa questão, né? Como montar um time que ao mesmo tempo tenha qualidade para disputar o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil e depois disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato com nível técnico muito abaixo da Série B. E aí o Marco Eberlin deu essa declaração, né, quando ele concedeu aqui uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes e disse que não montaria um time para a Série C. Montaria um time de Série B e aí disputaria, portanto, as 3 competições. O negócio é diferente daquilo que tem sido feito ao longo dos últimos tempos. Tenho percebido que os times que disputaram essa competição, a Série C, são times que montaram um time, né, um elenco, para disputar a Série C, com jogadores que tinham representatividade, lastro e experiência nesse tipo de competição. Pode dar certo? Acredito que sim, porque jogador com qualidade, eu entendo que vai jogar em qualquer divisão. A minha dúvida era, não tem dinheiro, o orçamento está menor. Jogador de Série B, o custo é maior do que jogador de Série C. Então eu tinha essa dúvida, como montar essa equação para disputar as 3 competições. E a Ponte, no papel, pode ser que não dê liga. Tem muito esse tipo de situação no futebol, né? Às vezes montam um time, eu lembro o Flamengo, que montou um timaço. O Flamengo tinha praticamente uma seleção, né? Romário, Edmundo, enfim, vários jogadores, Sávio, vários jogadores de muita qualidade. Naquele ano o Flamengo quase caiu. É uma coisa que não é garantia, né? Que você monta um time com grandes estrelas e a coisa vai funcionar. Acho que pode funcionar. O Tigrão hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, falou, olha, quando está montando um time em começo de campeonato, isso é critério dele. Ele costuma dar pelo menos 4 jogos para ver o que é que o time vai desenvolver na competição. Então espera 1, 2, 3, 4. A partir do 4º jogo, aí ele emite uma opinião de conceito, que dá para saber exatamente o que é que o time vai resolver no campeonato. Então, acho até que a Ponte está conseguindo mesclar, como era de se esperar, com jogadores mais jovens, para mesclar com aqueles que foram contratados e que são jogadores veteranos. Então, por exemplo, o Diogo Silva, 38 anos. Simon,
33 anos. Os laterais, Maguinho, 32 anos. Pacheco, 33 anos. E Arthur, 34 anos. Os volantes, Léo Oliveira, 28 anos. John Lucas, 24 anos. Rodrigo Souza, 37 anos. E Dudu, 25 anos. O armador Serginho, de 34 anos, e Pedro Vilhena, de 22 anos. Lateral e volante Lucas Cândido, 31 anos. Os atacantes Bruno Lopes, Vitor Andrade e Danley. Danley ainda não foi apresentado, mas já está treinando com o grupo lá em Bragança Paulista. Estes últimos que eu falei, com 29 anos. E ainda pode chegar, está tudo encaminhado, né? Esperamos que dê negócio, até porque o Danilo Barcelos já aceitou a proposta e os trâmites estão aí em desenvolvimento para que o Danilo Barcelos também seja contratado. Então são vários jogadores acima dos 30 anos. E tem esse Johnny Lucas, que tem 24, abaixa um pouco a média. Pedro Vilhena, abaixa ainda mais a média, porque ele tem 22 anos. E aí, acredito, né, que a Ponte deve contratar e também deve aproveitar alguns jogadores da base também para a disputa do Campeonato Paulista. Só um detalhe: se ainda estiver em negociação e for contratar para a primeira rodada do Campeonato Paulista, tem que contratar até segunda-feira, porque na terça-feira já tem que encaminhar a relação para a Federação Paulista de Futebol para a primeira rodada. Aí pode continuar contratando, mas para a primeira rodada, somente aqueles que estiverem na relação que será encaminhada na terça-feira para a Federação Paulista de Futebol. 17h21, mais um ouvinte no ar. Ouvinte, mensagem de texto. Boa tarde, fala para o Gleger que estou esperando ele para tomar uma gelada lá no bar do Nael, no Rosolém. Edson Furian. Ô Edson, um abraço para você, muito obrigado, Edson Furian. Vou passar o recado, tá? Acho que o Gleger deve conhecer, né? Se fosse uma igreja, provavelmente ele não conheceria, mas bar ele deve conhecer. Tô brincando, claro. Mas se você puder, manda o endereço. Aí já passo a informação completa para o Gleger, tá bom? Mande para cá o endereço e aí eu passo lá para o Gleger marcar lá um bate-papo, uma conversa contigo lá no bar do Nael, que deve ser muito legal, né? Senão você não estaria indicando. Bem, você que é amante de churrasco e está a fim de se deliciar com um sensacional churrasco no fim de semana. Fim de semana tá chegando, hein? Hoje é sexta, o fim de semana já começa na sexta-feira. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece todos os sábados e domingos o saboroso churrasco no almoço self-service premium. Deliciosas carnes nobres, grelhadas, suculentas, com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento, especialidade das carnes Estância 92. O seu momento churrasco incrível é no almoço do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, no sábado e também no domingo. Um self-service requintado, recheado de pratos maravilhosos, salmão, camarão, comida japonesa e muito mais. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali próximo da Avenida Moraes Salles, entre a Moraes Salles e a Aquidaban,
pertinho também da Casa de Saúde e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Batista, quem são os laterais esquerdos que estão no elenco do Guarani? Até agora não vi ninguém falar que precisa contratar lateral esquerdo. Dedé, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Guarani até agora anunciou 9 jogadores. São eles: goleiros Gabriel Mesquita e Emerson Júnior, zagueiro Alan Santos, volantes Giva, Natan Camargo e Matheus Sarará, meio-campistas Isaac e Caio Melo e o atacante João Vitor, lateral Lucas Justen, o zagueiro Jonathan Silva e os atacantes Renan Barnabé e além do Matheus Regis devem ser anunciados, mas até agora não foram. E Luiz Miguel, né, que está chegando aí. Ontem o taxista mineiro deu aqui em absoluta primeira mão a contratação. Ele estava levando o jogador para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, Luiz Miguel, que é atacante. Aliás, tem a ficha aqui do Luiz Miguel. Deixa eu ver aqui, Luiz Miguel, jogador que vem de Portugal. Ele tem 22 anos. É uma aposta também, né? Natural de Salvador, joga nas duas beiradas do campo, é canhoto. Alverca, era o time Futebol Clube Alverca de Portugal, 12 jogos na temporada e teve uma assistência. Ele estava lá desde 2022, quando ele foi para esse time, para disputar pelo time B. E aí no ano seguinte, ele passou para o elenco principal. Aqui no Brasil, ele foi do Fortaleza, 2021. Ele foi formado na base do Paulista. E aí ele foi para esse Alverca de Portugal em 2021, voltou para o Brasil emprestado, jogou 3 jogos pelo Fortaleza e marcou 1 gol. E aí foi para os Estados Unidos. North Texas foi o time onde ele foi disputar em 2022. Então é uma aposta, né? Atacante, mas você tem razão. O Guarani não contratou o lateral esquerdo. Essa é uma preocupação que está aí na cabeça do torcedor do Guarani. Primeira preocupação, time muito jovem, praticamente um sub-23. E também está faltando lateral esquerdo para esse time. Não sei qual que tipo de composição vai ser feita aí pelo técnico Maurício Souza. 17h28, ouvinte continua participando, mandando para cá mensagens. Boa tarde, jovens da bola. Seu Carlos, nossa, quanta formalidade. E o senhor peça ao Brigatti para treinar sem sair das competições uns 8 da Copinha. Em julho estarão aptos. Daí a liberar os ex-atletas já cansados. Gleger, quem é melhor dos 3 goleiros? Lembrando que nem Pedrão nem o Ivan sabem sair do gol. Carlos Jardim do Lago. Muito obrigado pela sua participação, Carlos. O Gleger não está por aqui. Quando estiver, ele pode responder a sua pergunta. Se não me engano, o Gleger já falou a respeito disso. Dos 3 goleiros, na opinião dele, qual é o melhor. Mas vou encaminhar aqui a questão para o Gleger, que poderá responder a você de viva voz, tá bom? 17h29.
Vamos falar do Guarani, chegando no ar da Bandeirantes, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre segue em Águas de Lindóia, pré-temporada. Antes de começar o Campeonato Paulista, a equipe de Campinas volta à cidade na segunda-feira, Batista. Aí termina em Campinas a preparação para o jogo inicial do Campeonato Paulista. Na verdade, faz apenas a concentração, né, para o jogo contra o Botafogo. Partida que está marcada para quarta-feira, 7h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro. O Guarani está muito perto de contratar o atacante Luiz Miguel. Estava no Alverca de Portugal. Os exames médicos já foram realizados. Se não tiver nenhum problema, se ele for aprovado, o Guarani anuncia oficialmente a contratação de um jogador. É importante, né? Há expectativa muito grande com relação a ele, quem sabe para ser o homem-gol do Guarani na temporada, já que tanto o Bruno Mendes quanto também o Caio Dantas deixaram o clube. Além do Luiz Miguel, ainda não confirmado oficialmente, tanto o Matheus Regis quanto o Renan Barnabé e o Samuel já estão integrados ao elenco bugrino, treinam com o grupo, mas ainda não foram oficializados, não tiveram um nome no bid, também não foram confirmados oficialmente pela assessoria de imprensa do Guarani, mas são jogadores que vão estar na temporada 2025, Campeonato Paulista e também Série C do Campeonato Brasileiro. Pela Copinha, o time do Guarani foi derrotado ontem à noite, perdeu 1-0 para o Nova Iguaçu, última rodada da primeira fase, porém já estava classificado. E como o time do Atlético Mineiro ganhou da Francana apenas por 3-0, o Guarani garantiu o primeiro lugar no grupo. Então, Guarani em primeiro, o Atlético Mineiro em segundo. O próximo jogo do Guarani, já pela fase decisiva, né, pelo primeiro mata-mata, vai ser contra o Bandeirante de Brodowski, ainda sem data e horário definidos. Guarani tá bem, né? Mesmo tendo perdido aí na última partida, faz uma boa campanha, tá embalado, né? Começou muito bem a competição e quer manter esse embalo, buscando agora, a partir do mata-mata, avançar o maior número possível de fases dentro desta Copa São Paulo de Futebol Júnior. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. São 17h31 em Campinas e eu tenho um recado do Sicredi. Já ouviu falar no Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h33, ouvinte participando. Batista, boa tarde. Vamos informar corretamente aí. Arthur tem 30 anos. Nasceu no dia 5 de agosto de 94. Grande abraço, bom programa. É o Toninho. Ô, Toninho, abraço para você, muito obrigado. E obrigado pela correção, você tem razão. Me equivoquei, né? Não é 34 para o Arthur, e sim 30 anos. Então tá feita a retificação
na idade do Arthur e eu peço desculpas pelo erro. Mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, amigos da Band. Ô Batista, é bom que a Ponte ela monta um time mesmo mais maduro, mais cascudo, porque é o seguinte, não vai ter desculpa, entendeu? De molecada, não sei o quê. Aí é tudo sujeito homem, entendeu? É tudo homem já. Então é o seguinte, os caras têm que chegar e saber que como homem tem que enfrentar as competições e a torcida, a pressão, como homem, entendeu? É montar um time aí de homem mesmo e nós vai cobrar aí, mano. Nós vai cobrar como se cobra homem. Um abraço, Batista. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ô Batista, Pedro Henrique Ponte Pretano, Federação Quirino. Olha, a questão da idade aí, eu até concordo com você, mas precisa ver se os jogadores mais novos têm condição de ser titular, né? Escalar só por causa da idade não adianta, tem que ter qualidade técnica. Então precisa ver se a mescla vai ser no time titular. Então, começar o time titular com média de 35 anos, aí já não dá também, né? Aí é complicado. E outra, esse atacante que a Ponte está contratando aí, o Bruno Lopes, esse Derlei aí, é atacante que não faz gol. Eu queria entender o critério aí, queria entender por que eles estão contratando esses caras aí. Tá bom? Grande abraço. Abraço, muito obrigado. Tem essa questão, né? A Ponte não tem um substituto pro Gé. O único homem gol do time da Ponte é o Gé. Tá fora de combate, cirurgia. Final de março, estará retornando. Quem é que vai ser o homem gol desse time da Macaca? Esses que foram contratados no lastro não tem. Não fizeram muitos gols. Aí tem o Renato. A Ponte renovou o contrato a pedido do técnico Alberto Valentim. Renato sabe fazer gol. Ficou devendo, é verdade, né? Nesse período aí da Ponte, mas ele tem um lastro de artilheiro. Com a ausência do Gé, pode ser que ele, Renato, assuma esse papel de artilheiro. Para ser artilheiro, para ter um homem gol, é necessário ter jogadores que façam essa bola chegar. Ou os meias, ou os laterais, ou os atacantes. Porque às vezes você tem um atacante que não tem intimidade com esse negócio de fazer gol. Mas é um jogador rápido, é veloz. Primeiro que ele leva a marcação. Segundo que ele faz essa bola chegar. É o caso do Cleison, né? Que jogou aqui na Ponte. Ele não marcava gol. Mas era um jogador de velocidade, um jogador que fazia uma fumaça impressionante. Carrega essa marcação, com isso alivia para o homem gol e contribui, portanto, com o seu futebol, mesmo não fazendo gol. Então esperamos que seja o caso aí desses dois citados por você, o Derlei e também o Bruno Lopes. Mais um ouvinte no ar. Alô, Batista. Aqui é o Davis Caminhoneiro. Boa tarde. Agora eu vou cutucar o lado repórter da sua equipe. Vocês aí sabem me dizer quando foi que tanto quanto Ponte Preta e Guarani contrataram menos de 10 jogadores para a temporada de um ano? Quando foi o ano que a Ponte Preta e o Guarani conseguiram contratar menos que 10 numa reformulação? Responde aí pra gente. Eu não sei, não tenho a menor ideia. Todo ano os times contratam muitos jogadores, acima de 10. Vou passar aí para o Edu Pinheiro. Quem sabe o Edu tem essa informação. Ele que anota tudo e tem um arsenal de informação, tudo no papel. Pode ser que ele tenha essa informação. De bate-pronto, na lata, eu não tenho essa informação. Bem, é o seguinte, 17h39, um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando agora há pouco na cidade de Santa Fé do Sul, Ponte Preta e IAP do Maranhão empataram por 0-0. Com esse resultado, a Ponte Preta termina na primeira colocação do grupo 2 e agora terá como adversário o Votuporanguense. Lembrando que o IAP pega o Botafogo Carioca. Lembrando que ontem ainda o Guarani acabou perdendo para o Nova Iguaçu por 1-0, mas mesmo assim ficou na liderança do seu grupo. Terá como adversário o Bandeirante de Brodowski. A Federação Paulista de Futebol deverá divulgar ainda hoje as datas, dias, horários e também locais para estes confrontos da segunda fase da Copinha. Ainda hoje, pela terceira e última rodada, grupo 16 na Arena Capivari, tem Capivariano e Bahia, às 9h30 da noite, 15 de Jaú e São Paulo. Mais cedo também, o 15 de Piracicaba venceu o Canaã do Distrito Federal e terminou na primeira colocação do seu grupo 32. Terá como adversário na próxima fase Juventus da Moca ou Ceará, que jogam amanhã. Aliás, amanhã, sabadão, começa a programação de jogos já 8h45 com Santista e Trindade. Vamos ter ainda Vitória da Conquista e Porto Vitória. 11 horas da manhã, Juventus e Ceará na Rua Javari. Além de Cascavel e Boa Vista, que jogam 12h45. 13 horas, Atlético Guaratinguetá e Grêmio. Às 14h15, Carajás e São Bento. Amanhã, às 3 da tarde, tem Referência Esporte. 4h30, Fortaleza e Ituano. 9h30, Cruzeiro da Paraíba e Zumbi. 9h45, São Bernardo e Flamengo, terminando, portanto, a fase de grupos da Copa São Paulo. E aí sim, vamos conhecer os 64 classificados de todos os confrontos. Amanhã tem início o Campeonato Carioca, 4 da tarde, Newton Santos, tem Botafogo e Maricá. Em São Januário, 4h30, Nova Iguaçu e Vasco. O jogo comando do Nova Iguaçu, mas será na casa do Vasco. Às 7 da noite ainda, tem Bangu e Portuguesa Carioca.
Já na data de domingo, o Flamengo vai jogar em Aracaju, no estádio Batistão. Olha aí, Batistão, no estádio Batistão tem Flamengo e Boa Vista do Rio de Janeiro. Vamos ter ainda também no domingo às 4 da tarde, Madureira e Volta Redonda, e às 19, Fluminense e Sampaio Correia. Terá início também neste fim de semana o Campeonato Baiano, com destaque para o Vitória, que joga amanhã às 4 da tarde contra o Barcelona. Já o Bahia joga no domingo, dia 12 às 4 da tarde, contra a Jacuipense. Início também no Campeonato Pernambucano neste fim de semana. Meio de semana é o Paulista. Neste fim de semana, amanhã, tem Santa Cruz e Decisão, jogam às 4 da tarde, no mesmo horário, Náutico e Petrolina, além de Sport e Afogados de Inguazeira, que vão jogar às 18h30. Lembrando que o Campeonato Paulista terá início no meio de semana, com destaque para os times de Campinas. A Ponte Preta joga no dia 15, quarta-feira, 6h30 contra o Novo Horizontino fora de casa, e o Guarani estreia em casa também no mesmo dia, 7h30 da noite, contra a equipe do Botafogo. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu, e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 17h47, já estamos com João Brigatti, que vai participar ao vivo, mas antes, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos lá, rapidinho, o João já tá com a gente aí, muito bom conversar com o João Brigatti. Torcedor bugrino, na sua opinião... Não, isso aqui é antiga. Batista, vamos tocar com o João aí? E pra gente não empatar muito o negócio aí, e daqui a pouquinho eu ponho a pauta rapidinho, Tigrão, eu já passo pra você. Já classificada, a Ponte entra em campo às 13, quando enfrenta o IAP. Essa é de hoje, né? Com o fim da primeira fase do Guarani na Copinha, qual a sua avaliação? Acredita que a equipe pode chegar ainda mais longe na competição? Acredito. Com o fim da primeira fase da Ponte na Copinha, qual a sua avaliação? O time formado, acredita que a equipe pode chegar mais longe na competição? Sim, também. Acho que tanto a Ponte quanto o Guarani poderão galgar aí melhores posições do que apenas passar da primeira fase. Ambas as equipes mostraram qualidade, a Ponte ainda driblando uma adversidade muito grande, que é ter jogado as 3 partidas às 13 horas e em Santa Fé do Sul. Não é no Polo Norte, é em Santa Fé do Sul. É um calor espetacular para ir para a choperia, mas não para jogar bola às 13 horas. Um absurdo, uma irresponsabilidade de quem elaborou essa tabela. E a Ponte, mesmo assim, superou essa dificuldade, passou em primeiro lugar, o Guarani idem, né?
Então, agora a Ponte Votuporanguense ainda em Santa Fé e o Guarani, o Bandeirante de Brodowski, ainda em Franca. Ou seja, as nossas equipes já estão bem aclimatadas, na medida do possível, claro, às sedes da primeira fase. Acredito sim que possamos, com o futebol de Campinas, passar com as duas equipes já dentro de uma seletividade que vai reduzir o grupo inicial de 128 times, já caiu para 64 e Ponte e Guarani passando, já estarão entre os 32 melhores da Copinha de 2025. Para mim, nada mal, e eu acredito, vi virtudes e vi boas individualidades nas duas equipes. Batista. João Brigatti está conosco e vai participar aqui ao vivo. Alô, Brigatti, um abraço para você, boa tarde, tá tudo bem, Brigatti? Ô, Batista, boa tarde, tudo bem com você? É um prazer falar no programa Esporte em Debate, aproveitando, já são 10 dias do novo ano, mas voltando atrás e desejando a vocês, a todos os familiares, um excelente 2025, maravilhoso, repleto de muita saúde e muitas conquistas. Muito obrigado para você também, um ótimo ano com saúde, que é mais importante, e realizações, que Deus abençoe você e toda a sua família. Ô, Brigatti, antes da gente falar de contratações, etc e tal, você tem acompanhado aí os treinamentos e a preparação para o Campeonato Paulista. Claro, você não é o treinador, mas o que você pode dizer para a gente, como que está essa movimentação? É uma curiosidade imensa do torcedor da Ponte querendo saber como é que vem esse time da Ponte no Campeonato Paulista, hein, Brigatti? Nós tivemos o início da pré-temporada no dia 26 de dezembro de 24, né, onde nós fomos para um hotel em Atibaia, iniciamos a nossa preparação, os nossos treinamentos, comandado pelo Alberto Valentim e a comissão técnica, os atletas, na grande maioria, se apresentando nessa data, apenas 3 atletas se apresentaram no dia 2 de janeiro, enfim, treinamos até dia 30 de dezembro, teve a folga das festas, né, de final de ano, se apresentamos novamente no dia 2 e viemos para Bragança Paulista, e estamos, e vamos permanecer até no domingo, para que complete, né, o final dessa pré-temporada, que, aliás, tem sido muito proveitosa. Hoje tivemos uma situação de reunião com os atletas e comissão técnica. Dei os parabéns a eles, a todos, pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido, todos com muita vontade, caras novas, foram muitas contratações, enfim, uma situação positiva que nos dá, na verdade, não posso dizer uma certeza, né? Mas sim de dias melhores no ano de 2025, que a gente possa formatar um elenco, uma equipe competitiva e que venha honrar a camisa da Ponte Preta, que a torcida, obviamente, e a instituição merece. O elenco, então, não vai direto de Bragança Paulista para Novo Horizonte. Retorna a Campinas no domingo, é isso? Retornamos no domingo à tarde, na parte da tarde, após o treinamento. Na segunda-feira se apresenta em Campinas. Na parte da manhã a gente já viaja, né, para Novo Horizonte, na verdade ficando na cidade de São José do Rio Preto para a gente finalizar, o Alberto finalizar os treinamentos e, obviamente, definir, né, a equipe que vai enfrentar já na primeira partida, uma partida difícil frente ao Novo Horizontino, e que a gente possa, obviamente, dar sequência e fazer um bom trabalho já nessa primeira partida. Perfeito. É que, a princípio, tinham informação de que o time viajaria de Bragança Paulista direto para Novo Horizonte. Então, uma mudança de programação. Jogadores terão oportunidade, portanto, de passar pelo menos um dia, né? Algumas horas com a família e depois... Algumas horas, exatamente. Desculpa te interromper, Batista, mas algumas horas, né? A gente vai na parte da tarde, obviamente para ter uma situação de encontro com os familiares, e na segunda-feira, já de manhã, às 7h30 da manhã, a gente já sai rumo a São José do Rio Preto para completar
né, os treinamentos e visando o jogo do Novo Horizontino. Perfeito, vamos lá, Tigrão, estamos entrevistando o João Brigatti na entrevista do dia, o nosso convidado de hoje. Bom, quero inicialmente agradecer ao João por estar participando com a gente ao vivo, e sempre muito importante, né, ouvir a palavra do João Brigatti, que hoje é o executivo de futebol da Ponte, que, claro, está sendo aí o responsável pela montagem do elenco, com a participação, evidentemente, do Alberto. A Ponte tem uma equipe montando, mas o responsável, o cara que bate o martelo, é o Brigatti. Segundo o que o presidente disse outro dia, o Brigatti fala, eu vou trazer. Aí o presidente não discute parte técnica, nem idade, não discute nada. Ele só fala assim, quanto custa? Aí, se tiver dentro do orçamento, o presidente dá o ok da parte financeira. A parte técnica, a parte de avaliação, está a critério do João Brigatti, claro que trocando ideia com o treinador, com a comissão técnica. Então, legal, importante ouvir o João. Obrigado por estar nos atendendo aí, Brigatti. E eu queria te fazer uma pergunta. Chegou a mim uma informação de que o Elvis está treinando com muito afinco e voltou das férias mais magro, e voltou das férias esmerilhado, parece que muito consciente das dificuldades que a Ponte terá na temporada, e atleticamente, tecnicamente, nunca ninguém discutiu a qualidade do Elvis, mas atleticamente e fisicamente, um jogador renovado e bem diferente daquele que terminou a última temporada. Queria saber inicialmente se você confirma isso, essa informação que chegou até a gente, se ela procede e qual a sua avaliação em torno dela. É exatamente isso, Tigrão, prazer falar com você. A gente já tem uma amizade de longa data, né, Tigrão? E sempre um respeitando o outro, isso é importante. Em relação às contratações, a gente tem discutido demais, né, entre a comissão técnica comandada pelo Alberto Valentim, pelos analistas de desempenho, pelos nossos auxiliares técnicos aqui também, enfim, tentando, né, ter uma situação de buscarmos o perfil do atleta, né, que a gente optou por montar e formatar um elenco um pouco mais experiente, mas essa experiência não quer dizer que seja um cavalo cansado, né, que tenha saúde, que tenha vontade de vencer, um famoso geladeira vazia, né, que vem aqui e honre a camisa da Ponte Preta. Enfim, são situações que a gente sabe muito bem a pressão que exerce das arquibancadas, o extracampo. Então, por isso, nós optamos por buscarmos atletas com essas qualidades, com esse perfil, que já tenha passado ao longo da sua carreira situações adversas, que já venham calejado para poder suportar a pressão que será enorme, né? Isso é normal dentro de uma instituição que é cobrada, né, pelo seu torcedor. Enfim, são situações que eu acredito e estou muito confiante de que esse ano será totalmente diferente. Logicamente que todos nós somos responsáveis, né, pelas contratações, dando certo, dando errado, e logicamente tem um para sempre pôr a cara, que nesse caso é o João Brigatti. Como você disse, eu sou coordenador de futebol e ao mesmo tempo, né, a gente podendo correr atrás aí e construir, né, esse nosso novo elenco. E também dizendo que o nosso diretor, nosso presidente, o Marco Ebelin, não mediu esforço, não está medindo esforço para que a gente possa ir atrás desses reforços aí e dar qualidade para o nosso treinador trabalhar. Em relação ao Elvis, o Elvis está, sim, muito comprometido, chegou já no percentual aceitável, no percentual de gordura aceitável, está totalmente comprometido aqui nos trabalhos, é um atleta, um jogador que a gente sabe que a qualidade é diferenciada, mas que sempre, né, teve essa dificuldade, principalmente do seu lado físico, essa situação que atrapalhou em alguns momentos, né, dentro do ano, dentro da jornada esportiva. Enfim, veio com uma situação totalmente diferente, tem nos ajudado tanto dentro como fora de campo, e acredito, né, que é mais um atleta que a gente ganha para poder reforçar ainda mais o nosso elenco, Tigrão. Legal, tem visto a Copa São Paulo, João? Tenho visto sim, assisti hoje o terceiro jogo da Ponte Preta na Copa São Paulo, dar os parabéns
ao Edson e as garotadas, né, que os garotos, né, na verdade, conseguimos a classificação em primeiro na chave, nos dá uma garantia também de poder aproveitarmos atletas, né, da categoria de base, que assim que finalizar a Copa São Paulo, estarão integrando o elenco profissional. Tá, eu queria, Batista, se você me permite, com você, João, fazer um pinga-fogo aqui para a gente explorar o máximo possível a tua presença com a gente. Eu vou falando o nome e você fala assim, não precisa avaliar bom, regular, ruim, ótimo, não. Só dizer chance ou se já será integrado. Isso observação aqui do Tigrão que viu os jogos. Hoje, um pouco deformado, porque o time não foi o time titular, alguns jogadores estavam suspensos, outros foram poupados, mas especialmente nos 2 primeiros jogos, né? Contra o primeiro, contra o Cuiabá e depois contra o Santa Fé. Eu vou falando aqui, eu vou falar 5 nomes, porque para o João Brigatti é um pouco mais complicado esse tipo de avaliação publicamente, mas aqui para o cronista não. Então quem vai falar os nomes sou eu. Eu só gostaria de ouvir bem sucintamente a sua avaliação. O zagueiro central Diego Leão. Diego Leão é um atleta que a gente tem acompanhado, né, de perto. Eu vi 5 jogos da preparação dessa equipe para a Copa São Paulo. É um atleta que poderá, sim, né, juntamente com os outros, ser integrado ao elenco profissional. Pedrinho Meia. Também é outro atleta também que nós estamos avaliando demais. Né, já tem uma experiência no Sub-20, muito bem avaliado pelo nosso treinador, né, que nesse caso é o Edson, o Edson Bobrão, que logo após a Copa São Paulo será o auxiliar fixo da casa, né? Então também é outro jogador que pode estar sendo inserido no elenco profissional. O driblador Miguel. Então, quando você fala driblador, o Tigrão, a gente tem que respeitar e já falar de uma outra maneira, né? Quando você pega um atleta que tem essa facilidade, né, para poder driblar e ser um atleta efetivo, né, sem firulas, obviamente que também pode estar inserido dentro do processo aí. Centroavante Cauã Moreira, um dos artilheiros da equipe. O Cauã já estava, né, inserido no elenco profissional, inclusive o ano passado, nas últimas 3 partidas, eu contei com ele também nos treinamentos, está provando, né, provou no Sub-17, está provando no Sub-20, e nos treinamentos mostra também que tem o faro do gol, e com certeza esse será integrado sim. E o lateral direito, Léo Lovato. Léo Lovato, e temos mais um volante também, que a gente Diego Domeni. Está de olho, enfim. O Domeni? Desculpa. É o Domeni? Não é o Domeni, mas também o Domeni já integrou o elenco profissional, está fazendo uma Copa São Paulo, a gente está de olho nele. Enfim, Tigrão, não são apenas 5 atletas, né? Sim. A gente seria leviano aqui e de chegar no momento desse e apenas, né, citar alguns nomes. Enfim, nós estamos de olho, já estamos classificados para a próxima fase, o próximo jogo muito difícil, que a gente vai ver a qualidade dos atletas jogo a jogo. Mas esses 5 que eu citei estão bem avaliados. Estão muito bem avaliados e poderá, sim, juntamente com outros, estar integrando o elenco profissional já a partir tomara que chegue até o dia 25 de janeiro, no final da Copa São Paulo, mas assim que finalizar a Copa, eles estarão integrando a equipe principal. Brigatti, você tem conhecimento de tempo de contrato, porque para listar os jogadores da base na lista B é necessário mais de 1 ano de contrato. Jogadores que têm menos de 1 ano, se forem inscritos, precisam ser inscritos na lista A. E a lista A tem uma limitação de 30 jogadores e 3 obrigatoriamente são goleiros. Você tem conhecimento de tempo de contrato desses atletas? Exatamente, de 1 ano, né, que o atleta tem que estar inscrito na instituição. Então, tem alguns atletas que a gente precisa também analisarmos em relação a isso. De a gente querer estar no profissional é uma situação, né? Poderá
passar um tempo, esses que não têm esse tempo de um ano inscrito na Ponte Preta, e a gente se interessar por eles, para ele passar uma temporada na equipe principal, para ir adquirindo experiência, para ver como que é a vivência, né, junto com outros atletas mais experientes, que já está jogando pelo profissional, para que a gente possa dar continuidade. Mas é um ano sim, viu, Batista? Quantos jogadores da lista A Ponte já inscreveu, João? É assim, Tigrão, a gente pode escrever jogo a jogo, né? Eu não sei exatamente a data, mas é até final de janeiro, alguma coisa assim, para poder definir todos os inscritos. Né? A gente pode escrever 23 atletas agora na segunda-feira, até terça-feira para o jogo de quarta-feira frente ao Novo Horizonte. E na quinta, na sexta, a gente pode escrever também para o jogo do Santos. Enfim, definido, né, o elenco que vai viajar para essa partida frente ao Novo Horizontino, e estando a documentação de todos os atletas, né, que obviamente estarão nessa lista, serão inscritos na segunda-feira. Já na terça-feira estará tranquilo e apto a jogar na quarta-feira. Outro dia tivemos 19, a primeira relação deve ser feita até o dia 19 de janeiro. Não, 19 não, estreia dia 15. Não, a gente joga no dia 15, para esse jogo frente ao Novo Horizontino, você pode escrever até na terça-feira. É terça, dia 14. Ô, João, exatamente. Tive aqui um pega para capar com o Gleger aqui outro dia. Quase saímos para a mão aqui. Cuidado que o Gleger é forte. O Gleger é goleiro. Eu só não fui para porrada. Ex-goleiro, Tigrão, com todo respeito, você sabe bem, né? O é louco, né? O Gleger acho que é a segunda parte. Mas eu só... Vai devagar. Eu só não fui para porrada porque eu fiquei com dó dele. E ele, né, ainda tem filha adolescente, os meus já são adultos. Então eu falei, não, depois a menina vai ficar sem pai aí. Então eu poupei. Mas quase que fomos para o confronto por um tema que eu vou colocar para você aí. Ele é a favor da Ponte vender mando de jogo contra o Santos e o Corinthians, e eu sou frontalmente contra. E você? Então, é uma situação que você olha o lado econômico e, por outro lado, Tigrão, você olha o lado do torcedor sofrido que espera uma situação do ano passado para esse, poder vivenciar e ver sua equipe jogando no Campeonato Paulista em casa contra uma equipe, contra o Santos, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, enfim, qualquer equipe maior que seja, jogando em seus domínios. Então a torcida, para poder comparecer, e você vendendo o jogo, aumenta ainda mais as dificuldades do torcedor poder presenciar ao vivo o seu time fora da cidade, fora do estado, enfim. É uma situação muito complicada. O lado financeiro dos clubes é complicadíssimo, né? E qualquer dinheiro que entre nesse momento seria muito importante para os cofres dos clubes. Mas você tem que pensar sempre no seu torcedor, que é um torcedor, como já disse, principalmente o torcedor da Ponte, um torcedor fanático que vai no campo, que apoia, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande para lidar com isso. E o responsável por isso, você sabe que é sempre a diretoria, sempre, logicamente, o presidente que cuida dessa situação. Eu sou contra. Eu gostaria sempre de ver a nossa equipe jogando com a presença da nossa torcida, principalmente no Moisés Lucarelli. Você falou do lado financeiro? É verdade. Agora, veja, você faz 2 partidas fora, 2 partidas onde a torcida seria inteirinha da Ponte, e ela vai ser praticamente inteirinha do Santos e do Corinthians, por questões óbvias. Dificuldade da torcida da Ponte se deslocar, e o adversário tem torcida no Brasil inteiro. Você vai jogar em Brasília, o Corinthians tem torcida. Você vai jogar em João Pessoa, o Corinthians tem torcida. Você vai jogar em Belém, ou você vai jogar em Natal, enfim, onde for. Muito bem. Então, quando for vendido um mando, a Ponte abre mão do seu alçapão e do apoio do seu torcedor. Mas vai ter uma compensação financeira. Só que 2 derrotas que eventualmente venham a acontecer, a Ponte jogando fora de casa, porque o Corinthians, onde jogar no Brasil, ele joga em casa, menos em Campinas. Campinas ele não joga em casa, porque a torcida nem poderá comparecer.
O mesmo se aplica ao Santos. Em qualquer outro lugar, os dois vão jogar em casa e a Ponte vai jogar fora de casa. E aí, por hipótese, se a Ponte perde os 2 jogos, ela ganha 2 milhões, 1 milhão por jogo. Porém, pode, com 2 derrotas e mais alguma coisa que não der certo, ter que jogar a Série A2. Aí perde 10 milhões da cota do Campeonato Paulista da Série A1. Você não acha que isso também tem que ser levado em consideração? Muito, muito. Mas para acabar com essa celeuma toda, eu acho que a federação que deveria proibir, né? Deveria vir de cima. Até em questão a respeito do torcedor da instituição, né? No caso a Ponte Preta. E aí a gente não pode, né? Depois você vende o jogo para o jogo contra o Santos fora de casa, né? Depois você não vai exigir que eles venham, né? Que o torcedor seu venha dar uma presença maciça, enfim, contra a Internacional de Limeira em casa. Então, eu também sou favorável que não venda o jogo, né? Mesmo sabendo que o lado financeiro pesa demais ainda hoje, certo? Mas eu sou ainda favorável que a Ponte Preta não venda seus jogos e permaneça mandando seus jogos dentro do Moisés Lucarelli, que é o sapão, como você bem disse, e com apoio da nossa torcida, que é sempre fantástica. Então, deveria vir de cima, já a Federação Paulista ou a CBF proibir esse tipo de situação para que não tenha, né, qualquer tipo de problema com o torcedor da instituição. Só para colocar a informação correta com relação ao limite, data limite para inscrição de jogadores. 11 de fevereiro é a data limite para registros adicionais na lista A. Então o João Brigatti tem razão, antes de cada rodada é necessário mandar a relação. Por exemplo, para o jogo diante do Novo Horizontino, a lista tem que ser encaminhada na terça-feira para a Federação Paulista. Esses que estiverem na lista estão aptos e assim sucessivamente até a data limite, 11 de fevereiro. Dia 28 de fevereiro é a data limite para os clubes classificados para as fases de quarta de final da competição. Podem substituir até 4 atletas dessa relação original. Então, 11 de fevereiro é a data. E sobre contratações, Brigatti, a Ponte contratou jogadores para todos os compartimentos, para mais de 80% aí de reformulação. Mas, veja, a Ponte foi rebaixada para a Série C por uma série de motivos. Um deles foi a sua defesa. Zagueiros peneiras, péssimo trabalho. Não estou dizendo que são péssimos jogadores, mas o trabalho apresentado na Série B realmente foi um trabalho que deixou muito a desejar. E a Ponte, até agora, trouxe apenas um zagueiro, que é o Simon. Então, vai começar o Campeonato Paulista com uma zaga que o ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro, foi um dos fatores que levaram ao time da Ponte ao rebaixamento, hein, Brigatti? Então, Batista, se você levar em conta que individualmente todos os atletas que saíram da Ponte Preta hoje já estão empregados. Nenhum está livre no mercado. Talvez não, eu tenho certeza que individualmente são até bons jogadores, mas no coletivo acabou que não deu certo. Acabou que não deu certo e nós amargamos uma situação muito triste, para a instituição, que foi o rebaixamento para a Série C. E, ao meu ver, uma situação que chamou a atenção, que a gente teve o cuidado agora nessa formatação do nosso elenco, é de buscar o perfil do atleta, de um perfil mais vencedor, um perfil de atletas que se impõem dentro de campo, que chamem a responsabilidade, coisa que nesse elenco de 2024 deixou a desejar. Muitos atletas que sucumbiram nas situações mais complicadas dentro do campeonato, que nos levou a um rebaixamento aí que, como eu já disse, é horrível, para a nossa carreira e principalmente para a instituição. Enfim, nós estamos tendo um cuidado muito grande. Hoje, nós contratamos o Simon como um zagueiro apenas.
Me parece que essa posição no futebol brasileiro, todas as equipes estão buscando, está uma dificuldade tremenda. Nós acabamos de contratar, hoje se apresentou mais um zagueiro em Campinas, né, que a partir às 19 horas, 20 horas, estará integrado aqui com o nosso elenco, para dar sequência aí, um atleta que vem de fora, né, na verdade é do Chile. Qual o nome, Brigatti? Qual o nome? Oi? O nome dele? O nome dele é Vicente Concha, tem 23 anos, já foi convocado para a seleção nacional do Chile, para eliminatórias da Copa. Enfim, é um atleta que vem, uma estatura de 1,94, muito bem recomendado, tiramos informações, um atleta agressivo nas bolas aéreas. Enfim, acredito que venha também, juntamente com o nosso elenco aqui, fortalecer ainda mais. E nós estamos em busca ainda, não fechou. Nós fizemos totalizando 18 atletas contratados, ainda buscamos mais uma situação de zagueiro, buscamos mais uma situação de um atacante também, para a gente poder, nesse ponto, finalizarmos os atletas para o Campeonato Paulista. E, obviamente, a gente acompanhando a situação de mercado, para a gente fortalecer ainda mais para o Campeonato Brasileiro da Série C, que é o maior objetivo nosso, Batista. É o maior objetivo que a Ponte Preta tem, por todos os jeitos, arrumar uma maneira de a gente voltar para a Série B novamente no ano de 2025. Vicente Concha, 22 anos, é destro, alto, hein? 1,94 m. Esse é o jogador, então, o zagueiro contratado pela Ponte Preta, Vicente Concha. E histórico dele, ele jogava no Temuco, pertence ao Temuco, temporada 2024, 28 jogos e 1 gol marcado. Ele está no Temuco desde 2021, deve ter sido formado na base, né, do Temuco do Chile, portanto jogador chileno, que está chegando aí, 22 anos, jovem, para integrar o elenco de profissionais da Macaca. Ele se apresenta amanhã em Bragança Paulista, é isso? Ele já esteve em Campinas, já se apresentou no estádio Moisés Lucarelli, passou por todos os exames, assinou o contrato e está vindo também juntamente com o outro lateral esquerdo que já foi contratado e hoje ele se apresenta... É o Danilo Barcelos? Exatamente, o Danilo que está retornando. Esse já também experiente, conhece a Ponte Preta, teve uma passagem muito boa que é aqui quando esteve. Enfim, um atleta que altamente positivo, que vai nos ajudar demais a fortalecer esse elenco aqui. E o nosso pensamento foi sempre em cada posição ter 2 atletas de qualidade para que o Alberto Valentim possa desenvolver o seu trabalho e possa ter qualidade ao longo dessas partidas aí, que o Campeonato Paulista, como a gente bem sabe, é um campeonato complicado, de tiro curto, jogos em sequência, e você precisa, né, ter um elenco abastecido de atletas com qualidade para poder suprir as dificuldades aí que a gente terá pela frente. Ô João, a gente tem uma interatividade muito forte aqui diariamente com os nossos ouvintes, é muita gente, nem conseguimos atender todo mundo, e especificamente no caso do torcedor da Ponte, a gente tem sentido uma certa satisfação com os nomes e uma preocupação com a faixa etária de muitos jogadores considerados, vamos dizer, além de 30 anos, 33, 34, 38, 37. E agora você fala de um jovem de 22, 23 anos que está vindo do Chile. Essa questão da opção da Ponte, né? O goleiro, por exemplo, o Diogo Silva, tem 38 anos. O Simon, também é um jogador já, enfim, bastante experimentado. Pergunto para você, é claro que não é você que escala, você já foi o treinador, hoje você é o coordenador. Mas pela sua sensibilidade, acompanhando os treinamentos todos os dias, você acha que para o time considerado titular e não para o grupo como um todo, para o time titular que você imagina, pelo que você tem visto, que vai estrear contra o Novo Horizontino, qual será a média de idade, mais ou menos, assim, num chutômetro, até porque você não tem os dados em mãos? Eu acredito assim, a torcida fica
ansiosa, nós também ficamos ansiosos, né? Até para que possa acontecer, só que a gente está acompanhando desde o início as contratações, a pré-temporada desde o início, e como eu já disse, está dando assim, uma esperança muito grande de dias melhores, de um comprometimento totalmente diferente desses atletas, e o cuidado que nós tomamos, Tigrão, em relação à idade, foi por tudo isso que eu já disse para vocês, em relação à experiência dos atletas, né? Ele teve vivenciados momentos ruins e bons, né, nas suas equipes. O Diogo jogou o ano retrasado pelo CRB, foi quase que semifinalista da Copa do Brasil, desclassificando o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Enfim, são atletas, é só um exemplo, né? São atletas que já vivenciaram situações decisivas. E isso vai nos trazer uma tranquilidade em saber que todos nós, né, e principalmente o elenco fechado, unido, a gente vai superar as dificuldades que teremos pela frente. Em relação à idade, nós fomos sim buscar esses atletas mais canchados, né, com esse perfil, mas sabendo também e buscarmos atletas com saúde, a saúde física, a saúde mental, que possa vir para a Ponte Preta e ter jogos em sequência e suportar. Então, a gente teve esse grande cuidado em relação a isso. Por isso que eu estou tranquilo em relação ao elenco nosso, muito esperançoso, porque não foi fácil trazer atletas até de Série A, atletas de grandes equipes aqui, tipo o Dudu, que muitas equipes grandes queriam, e nós conseguimos trazer, né, e formar um elenco que eu acredito experiente, mas com muita vontade de vencer ainda. Obrigado, muito obrigado pela sua participação. Sucesso aí no trabalho, no restante do trabalho, e tomara que seja uma grande estreia diante do Novo Horizontino. Um abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Batista, Tigrão, a todos os ouvintes da Bandeirantes, em especial a nossa nação pontepretana. Pode ter certeza, né? E a gente, quem sabe, de um desastre que aconteceu ano passado, a gente poder esquecer, né? Tirarmos lições do que aconteceu, para que esse ano seja muito mais vitorioso, que a gente possa ter conquistas grandes e trazer a Ponte Preta, né, no seu lugar, no seu devido lugar, que é para a Série B, né, desse campeonato. Lembrando que a gente tem o Campeonato Paulista, que é muito difícil, a Copa do Brasil, e aí sim o nosso grande objetivo, que é voltarmos à Série B. Um abraço a todos e feliz 2025. Abraço, muito obrigado. Tá aí João Brigatti falando aqui no microfone da Rádio Bandeirantes e confirmando, portanto, a contratação do Vicente Concha. Vicente Antônio Concha Razouki, 22 anos, zagueiro destro, 1,94 m. E confirmou Danilo Barcelos, já está no grupo. Confirmou também a contratação do Danilo Barcelos, lateral esquerdo. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse kto.bet.br. kto.bet.br. Verifique a sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 26 minutos em Campinas. Aqui Esporte em Debate até às 19 horas e 30 minutos. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango, apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, nova loja no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, bem ao lado da John Boy do Lope. E você chega fácil pelo BRT no terminal do Campo Grande, que fica bem próximo da loja. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja do Iga Atacado em Sorocaba. Bandeirantes. 18 e 28, ouvinte participando conosco. Boa tarde para os caras que só criticam uma pergunta. Você é sócio torcedor? Ajuda o clube? Guarani não tem grana, meu amigo. Então, se a torcida não ajudar, vai continuar na lama. Abraços, Fábio Bugrino. Ô Fábio, eu tô contigo nessa. O maior patrocinador de um clube de futebol, grande ou de médio porte, é a sua torcida. Se o torcedor quiser, ele
consegue fazer com que o time dele faça grandes contratações. É só usar o sócio-torcedor. Acontece que o sócio-torcedor não cresce. Aqui em Campinas é um grande problema. Já tentaram de tudo, mas não cresce. E aí o primeiro tropeço que o clube tem em qualquer competição que está disputando, como foi o caso agora recentemente, ano passado, caindo para a Série C. Aí o que o torcedor faz? No momento em que o clube mais precisa, ele cancela o sócio-torcedor. Fica chateado, fica entristecido, o time caiu. E aí um monte de gozação, se bem que no Campeonato Brasileiro nem deu para tirar sarro um do outro, né? Porque os dois caíram. E aí ele cancela o sócio-torcedor. Então o sócio-torcedor poderia ser o maior patrocinador, dar uma arrecadação para que o time pudesse ter condições de fazer grandes contratações. Fazendo grandes contratações, vai fazer bons campeonatos. Fazendo bons campeonatos, vai atrair mais investimentos. É uma roda que gira, mas infelizmente isso não acontece. Diz aqui o ouvinte, atacante de área ou de beirada? Pergunta aí, Batista. Precisamos de atacante de beirada, rápido e urgente. Gustavo Cirino. É Ponte? Ponte. Ele é torcedor da Ponte Preta, dizendo que precisa de atacante de beirada. Concha vai ser boicotado como foi o zagueiro boliviano, Abimael Costa. Zagueiro boliviano não foi boicotado pelo Brigatti. Quando o Brigatti foi treinador, escalou o jogador como titular. Saiu o Brigatti, veio o Nelsinho Batista e por alguma razão desconhecida, jamais o Nelsinho falou a respeito disso. Quando perguntado insistentemente, ele inclusive se irritou e disse que tinha zagueiros melhores na sua equipe em relação ao boliviano. Então foi o Nelsinho Batista que boicotou o boliviano, o Israquim. Quando saiu o Nelsinho Batista, o boliviano voltou a ser escalado. E a bem da verdade não foi bem também, né? Não conseguiu convencer. Mas curto espaço de tempo, ou seja, passou a maior parte do tempo sem jogar no time da Macaca. Quando ele entrou, aí a vaca já tinha ido para o brejo, com o chifre e tudo, estava atolada até a ponta do chifre e já não havia mais possibilidade de conseguir aí a recuperação. 18h30, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde.
Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 0-0 entre Ponte Preta e AP do Maranhão. Jogo que encerrou a participação da Ponte Preta nesta primeira fase da Copinha, Grupo 2, Estádio Municipal Evandro de Paula. 33 graus foi a temperatura média durante o jogo. A Ponte iniciou o jogo com Ângelo, João Paulo, Diego Leão, Gustavo Almeida e Lucas Amparo, Diego Domeni, Kevin, Gustavo Flores, Isaac, Lucas Emanuel e David Touro. Entraram ainda no decorrer do jogo Nicolas Araújo, Anderson, Igor, Gabriel e também Felipe. O IAP, o time do Maranhão, que também esteve em campo com Kennedy no gol, que acabou sendo expulso, Samuel, Emerson, Marcelo Pietro e Luan, Caio Bigode, Chuck, Edu Esquerdinha e Pimentinha. O jogo que teve a arbitragem de Cleiton de Oliveira Dutra. Ficha técnica da classificação da primeira colocação da Ponte, Grupo 2 da Copa São Paulo, jogo realizado agora há pouco, nesta sexta-feira à tarde, lá em Santa Fé do Sul. Ponte Preta 0, IAP do Maranhão também 0. A Ponte agora pega o Votuporanguense. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h36 em Campinas. Esporte em debate até 19h30. Em FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares, até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Quando for comprar temperos, olhe a marca. Não leve qualquer marca. Leve a Aroma das Ervas. Então observe e veja. Se for a Aroma das Ervas, pode levar, porque essa é a boa. Acesse aromadeservas.com.br para saber mais. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso
Chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. A família Sato é quem comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Boa tarde, Batista e equipe. Em relação ao sócio torcedor, até entendo a sua opinião, a opinião do ouvinte que tocou nesse assunto, mas vamos analisar friamente há quanto tempo os desmandos estão acontecendo nos dois clubes de Campinas. Como isso é administrado? No caso da Ponte, que é o meu time, como consegue cair em um campeonato como o do ano passado? Enfim, sócio torcedor hoje é o espelho da administração dos clubes de Campinas. Grande abraço, Marcelo, de Barão Geraldo. Abraço, muito obrigado. Grande audiência em Barão Geraldo. Batista, qual o time base da Macaca que está treinando? Leandro Pucci. Leandro, não tenho essa informação. Claro que não perguntei para o João Brigatti, porque seria inconveniente, né? Perguntar para o João Brigatti, que gentilmente cedeu aqui a entrevista, qual é o time que está treinando. A Ponte não vai entregar para o adversário, antes da hora, o time que ela pretende colocar em campo. Até porque tem jogador chegando aí ainda. E ainda tem um tempo, o João Brigatti deu uma informação importante. O time fica até domingo em Bragança Paulista, retorna a Campinas, jogadores serão dispensados e no dia seguinte, na segunda-feira, às 7 da manhã, o ônibus sai em direção a Rio Preto, onde a Ponte vai encerrar o trabalho na região onde será realizado o jogo diante do Novo Horizontino, que será na quarta-feira até 18 horas e 30 minutos, é o horário do jogo. Então, uma hora antes, até essa uma hora antes, que é o protocolo da Federação Paulista de Futebol, que imita a CBF, né? Campeonato Brasileiro, só uma hora antes é que a gente fica sabendo do time. No Campeonato Paulista também é assim. A CBF dita a regra e a Federação Paulista segue aquilo que a CBF tem como regra com relação à divulgação. Então, 18h30 é o horário do início do jogo. Então, 17h30, esse é o horário que nós saberemos qual é o time que começa jogando. Agora, Tigrão, se você quiser fazer um esboço, né? Satisfação aqui para o Leandro Pucci, nosso ouvinte, que quer saber. Não temos o time que está treinando. Até a Ponte fez um jogo treino aí contra o Taubaté. Perdeu para o Taubaté. Guarani perdeu para o Javali. E a Ponte perdeu para o Burro da Central. Então, enfrentou o Javali e perdeu. O outro enfrentou o Burro e perdeu também. Nós já dissemos aqui, né, não damos muito valor aí a resultado de jogo treino, mas os dois times de Campinas perderam os seus jogos treino. Não dá para fazer esboço não, Batista. Não dá porque não chegou nenhuma informação, os treinos são inacessíveis e tá chegando jogador ainda, né? Então, mas tá chegando, mas quem tá chegando hoje não vai jogar, o chileno não vai jogar, o Concha, não, legal, isso daí depois eu não vou falar. Cuidado, o Concha não tá, chegou agora, tá chegando agora, o Danilo tá indo agora para Bragança, junto com o chileno, boa sorte para os dois, não vão jogar, né? Não dá para estar no time base, mas a gente não sabe a avaliação física como é que foi, a avaliação atlética como é que foi, quem é que está em condições de já começar um jogo, quem que poderia ter condição técnica, mas fisicamente fica no banco porque entraria num pedaço do jogo no segundo tempo. Então é muito difícil. Eu não tenho essa informação.
Eu acho que se perguntássemos para o João, ele ia dizer que também não tem. Por quê? Porque ele não é o treinador, né? Ele não é o treinador. E com certeza absoluta, o Alberto Valentim, hoje é sexta, a Ponte ainda vai treinar amanhã, ainda vai treinar no domingo, pois vem embora à noite, os caras vão para casa lá para, né, dar aquela esquentada na marmita, depois segunda cedinho já estão viajando para São José do Rio Preto. Mas tem mais duas sessões ou 3 de treinamentos ainda antes do jogo, porque vai fazer um treino segunda, que o jogo é só quarta, por isso que a Ponte está indo cedinho. Claro que não pode viajar aí 4 horas de ônibus, ou até mais, e depois chegar lá e arrebenta os caras, mas vai ter um treino, com certeza, em Rio Preto na segunda-feira à tarde. Aí na terça de manhã, de repente, só um recreativo, uma coisa levinha, e aí concentra para valer para o jogo da quarta às 18h30. Então, o que eu posso dizer? É muito difícil, nós não temos, eu gostaria de ter também. Estou muito curioso, né? E de repente você pode ver aí, ó, contratou o Barcelos, contratou o Arthur, mas vai começar com o João Gabriel de lateral esquerdo, porque os dois ainda não estão prontos. Pode ser. Esse tipo de situação atlética, física, só dei um exemplo, tá? Eu não tenho informação, não. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou afirmando isso. Só dei como exemplo. Ó, mas o titular deve ser o Barcelos ou o Arthur. Mas, para o início, fisicamente, não dá ainda, pode estourar o jogador. Então, vai o menino, o João Gabriel. E do lado direito, quem é que vai? Então, é muito difícil. No gol, deve ser... Eu se fosse o técnico, amparado também pela opinião do Lauro, o Valentim, com um bate-caixa com o Lauro, eu escalaria o Diogo Silva. Ah, mas daí pode chegar uma informação, mas o Diogo Silva foi sair numa bola lá, caiu de mau jeito, tá com o cotovelo inchado, né? Então essas coisas é muito difícil, muito difícil. E se eu pegar aqui a relação de jogadores da Ponte, eu monto um time dos contratados e dos remanescentes. Mas eu não vou me atrever a fazer isso porque é muito vazio isso, né? É uma coisa bastante árida ainda, muito árida, são muito poucas informações, é uma coisa muito abstrata. Agora, depois do primeiro jogo, com formação de banco e mais entrevista coletiva, onde claro que a gente vai perguntar a respeito do fulano A, B, que não estava no banco, por que esse não jogou, aí a coisa vai se solidificando. Nesse momento não dá. Não dá. É muito grande. A Ponte chegou hoje ao 20º contratado. Já tinha 18 mais 2. O Concha e o Danilo Barcelos. 20. Como é que, né, numa reformulação desse naipe, como é que você vai se atrever, sem estar vendo os treinamentos e sem ter conversado com ninguém que está ministrando os treinamentos? Não, eu não me atrevo não, Batista. Bom, é o seguinte, o Gleger comentou o jogo que teve aqui na Rádio Bandeirantes, a transmissão de Leandro Bolles. A Ponte empatou e terminou a primeira fase na liderança da Copinha. E o Gleger analisou o jogo, esse empate da Macaca. Diz aí, Gleger. É muito menos que 1 minuto e meio, né? Porque a Ponte jogava pelo empate, né? O Edson Boaro oxigenou alguns jogadores e acho que isso é importante, já tinha a classificação garantida, né, e é importante demais. Agora vai enfrentar a Votuporanguense, mas independente de tudo aquilo, a Ponte tem 2 vitórias e um empate, né? São 7 pontos em 9 disputados, então eu acho que é importante, é legal. O jogo foi muito ruim, no nível técnico dizendo, mas a Ponte fez o que tinha que fazer. Ah, mas a Ponte tinha um jogador a mais, poderia ter pressionado um pouco mais, mas o empate garantia a Ponte no primeiro lugar. E esse é o objetivo. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que fez o que tinha que fazer, a Ponte cumpriu o protocolo, né? E tirou o pedido, como se diz o Edson Boaro. A Ponte está classificada e vai enfrentar a Votuporanguense. Agora é outra história. Seja domingo, seja segunda, a Ponte já está na próxima fase e a expectativa é que o time consiga evoluir. Eu hoje não gostei do jogo, tá? Fique muito claro aqui, não gostei. Jogo morno, lento, devagar.
toca daqui, toca dali, você acabou dizendo agora, né? Mas o que importa é o resultado e a classificação. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, ela pede muito isso, o resultado imediato. E a Ponte conquistou aí a primeira colocação do grupo, né? Com esse empate, tá tudo certo, tá tudo bem. Agora é vislumbrar o que vai acontecer daqui para frente. Então, parabéns ao Edson Boaro, parabéns aos atletas, né, que entraram em campo, aos titulares, hoje a um time alternativo. O que vale realmente é a classificação em primeiro colocado. Parabéns à Macaca, e agora vamos ver o que espera a Macaca e o que vai apresentar a Macaca na próxima fase. Edu. Um abraço, Gleger. Beleza, tá aí, portanto, né, o Gleger para o Edu Pinheiro, que estava no comando no encerramento da jornada. Empate 0-0. Isso foi suficiente para a Ponte terminar em primeiro e permanecer na sede lá em Santa Fé do Sul. E eu tenho um recado para você. Alô, você que está começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com o Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. Sobre o jogo treino contra o Taubaté, a Ponte perdia por 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, por volta de 20 minutos, os treinadores começaram a mexer nos times. Aí a Ponte empatou e depois acabou sofrendo o segundo gol. Perdeu, portanto, para o Burro da Central por 2-1. Batista, me desculpa, mas jogo treino não tem nenhuma valia. Eu diria um clube, e fizemos um jogo treino contra um time da cidade de Goiânia, que era superior ao nosso. E eles jogaram com os titulares e metemos 3-0, fora o baile. Aí começa o campeonato, na Vera, só vencemos para não cair, kkkk. Diz aqui o Edivalmir Massa. Então, não funciona, né? Esse negócio de jogo treino, resultado. O jogo treino, ele serve para tirar aquela nhaca do corpo. Fica só treinando fisicamente. Então tem que botar a bola para rolar, né? Para balançar o esqueleto, para melhorar o gingado, para tirar aquela nhaca do corpo. O jogo treino serve para isso. Agora, disse o Tigrão ontem, e eu concordo, vencer é sempre bom, todo mundo quer vencer. Seria ótimo se pudesse vencer. Só que para vencer tem que ter uma dedicação mais acentuada. E aí vai ter dedicação, vai entrar de maneira mais ríspida num jogo treino. Aí contunde, olha o que aconteceu com o Pegorari. Pegorari se contundiu num treinamento lá em Águas de Lindóia. Ele vinha muito bem, o Guarani se preparava para o Campeonato Paulista e ele não conseguiu estrear. Passou por cirurgia, perdeu o Campeonato Paulista inteiro, grande parte do Campeonato Brasileiro. Quando entrou, não era mais o mesmo Pegorari e acabou falhando
falhando miseravelmente em jogos cruciais, como foi aquele lá em Ribeirão Preto, quando o Guarani vencia até 38 do segundo tempo. E aí com duas falhas, uma do Marcelinho, que cometeu um pênalti besta, um pênalti infantil, e aí depois o Pegorari completou também saindo de soco e errando a bola. Então o jogo-treino não dá para ter essa dedicação e entrar de maneira mais forte. Serve apenas para movimentação. Eu acho que sai daquela rotina de treinar companheiro contra companheiro. E você vê, o Suzano é Série A3, né? Taubaté também. Não, o Taubaté é Série A2. Taubaté tá na A2? Sim. A2. Bom, mas a Ponte tá na 1. Mas tudo bem, são divisões inferiores. O que eu queria dizer é que esses caras vêm jogar... Pô, claro que o Suzano fazer um jogo-treino contra o Guarani, o jogador do Suzano vomita em campo, o Batista. Porque ele falou, comissão técnica do Guarani tá inteirinha aí, diretoria, etc. Pô, meto 3 gols aqui, 1 de bicicleta, 2 de voleio. Os caras vão falar, quem que é esse cara aí? Então, existe isso no futebol. Por isso que às vezes machuca. E por isso que às vezes você tem que dosar a intensidade do jogo, às vezes precisa dar uma paradinha. E o mesmo se aplica ao Taubaté, pô. Vem o Taubaté, jogo-treino. Agora, isso não serve para passar a mão na cabeça nem do Guarani, nem da Ponte. E aí, só para variar, como hoje é sexta-feira, eu vou meter uma infâmia aqui, né? Perdeu o Guarani para o Javali e a Ponte perdeu para o Burro. E agora na estreia os bichos são muito mais bravos. A Ponte pega um tigre e o Guarani pega um pantera. Que Deus nos proteja. Ô Tigrão, eu trago um abraço para você. Ontem me encontrei aleatoriamente, né? Não tinha marcado o encontro, evidentemente, até porque o local era uma farmácia. Eu me encontrei com o Edmilson Garcia, o Lobo. Velho só se encontra em farmácia. O Edmilson Garcia não é velho, pô. Pô, tá arrebentado, pô. Arrebentado. E o Edmilson, batemos um papo muito agradável, relembrando há muito tempo que não encontrava o Edmilson Garcia, até porque, né, ele trabalha no Paraguai, mora no Paraguai, mas está passando férias em Campinas e mandou um grande abraço para você. Muito obrigado, é meu amigo, né? O Edmilson, ele é mais jovem aqui do que a gente, é um cara que a gente viu de calças curtas, fazendo rádio escuta pro Zé Arnaldo, né? Ele e o Fernando César. Depois cresceu, virou um grande repórter, a gente só brinca com quem a gente gosta. E eu até tô para dar uma ligada pro Edmilson. Sei que você vê, a gente não para, né, cara? Ele falou, vou ficar uns dias aí no Brasil, agora, férias e tal, precisamos marcar para dar um tapa no beiço. Mas você vê, não para. O Batista, o Edmilson, você deve estar ouvindo o programa. Ele me escala em Copa São Paulo, ele me escala todos os dias aqui no programa. Essa semana eu fiz os 5 programas da TV. Aí depois, se tiver jogo, sábado ou domingo, adivinha onde é que o Mão de Alface vai estar? Tá reclamando? Não, tô te agradecendo. Só tô dizendo que tem falta de tempo para, às vezes, praticar o lazer. Então, por isso que eu não liguei ainda pro Edmilson. E, além disso, a gente tem outros compromissos, né? A rádio aqui é um deles. Mas não é má vontade, não. Tô com saudade de... A gente fala toda hora aqui pelo WhatsApp, mas tô com saudade de ver o Edmilson pessoalmente. Vamos ver se, não sei que dia que ele volta aí lá para Assunção, mas quem sabe a gente se encontra. É grande amigo, grande ser humano, cara sensacional. Grande a gente se encontra para tomar dar um tapa no beiço, né? É o que eu tô dizendo. Se encontrar em farmácia não tá legal, né? Mas foi aleatório, como você disse, foi apenas uma coincidência. E eu não sei não se ele não ia ido pegar uma caixinha lá daquela, né? Da bunda fria que tava pô. Farmácia vende isso aí também. Vende. Vende também. Hoje farmácia vende tudo, pô. Farmácia hoje vende até remédio, Batista. Pode ser que ele tenha ido comprar, já que você está dizendo que farmácia vende tudo. Provavelmente ele deve ter ido buscar os elementos para fazer um churrasco, já que vende tudo, né? Então ele foi buscar lá a carne, o carvão, o gelo, a bebida. Não duvido. Fazer um churrasco.
Não duvido. Entrei numa farmácia outro dia, perguntei para a moça se aplicava injeção, ela falou, o que é isso? Não pode mais. Não Pode? é agora, já há muito tempo. Não. Farmacêutico formado com CRF, com Conselho Regional de Farmácia, pode sim. Pode sim. Tomei injeção recentemente. Aliás, fazia uns 30 anos que eu não tomava uma injeção. Graças a Deus. Tomou no glúteo? Não, Batista, não foi necessário. Foi no braço mesmo, mas... Não, essa daí era mais doída, foi no glúteo. E foi aqui em Valinhos. Eu entrei em 20 farmácias grandes. Aplica injeção? Não. Aplica injeção? Não. Aplica injeção? Não. Escuta, o filho de Deus, quem que aplica injeção? Eu mesmo vou aplicar então, pô. Não, tem uma farmácia assim, assado, sopado e tal. Lá ele aplica. Porque, na verdade, essas grandes redes hoje, não tem nada contra, é só uma observação. Elas viraram distribuidores, varejistas de muitos produtos, entre eles medicamentos. Mas você vai lá, tem energético, tem refrigerante, tem chocolate, tem doce, né? Tem uma série de coisas. Às vezes tem até alguma coisa de decoração para casa, entendeu? E de vez em quando eles vendem algum remédio. Agora não tem mais aquele farmacêutico de profissão que quando o órgão público não te atende, né? Quando o serviço público de medicina não tem estrutura para te atender, quando às vezes o cidadão não tem um convênio médico, não tem condições de pagar um convênio médico, ou a empresa que ele trabalha não oferece um convênio médico, que se virava com o farmacêutico, que virava uma espécie de médico de família. Quantas vezes que eu fui tô assim, lá atrás, né? Lá atrás, 9 filhos, 9 irmãos. Pô, esse moleque tá com febre aí. Chamava o farmacêutico de doutor. Ele dava uma olhada, enfiava aquele palito de sorvete na boca. Ih, tá infeccionado a garganta. Vamos meter uma bezetacil nele. Entendeu? Por isso que a cabeça ficou assim. Vai arrebentando com tudo. Entendeu? Hoje acabou. Mas ainda existem alguns baluartes aí que aplicam, tem sala de aplicação, mas eles têm a licença, tem o alvará que permite isso, mediante a formação universitária com o Conselho Regional de Farmácia, pelo responsável por fazer esse tipo de serviço. Mas é raro, eu andei pra caramba aqui e não consegui, os caras queriam vender o remédio. Agora, para aplicar, se vire. Falei, tá bom, então não vou comprar de ninguém. Eu vou comprar do cara que vai aplicar. Pelo menos ele faz a venda e presta o serviço da aplicação. E fazia uns 30 anos que eu não tomava injeção, graças a Deus. Mas naquela época, acho que foi em outubro, setembro aí, que a garganta pegou forte aqui, perdi a voz e fui ao médico. Claro que não tem automedicação, até porque o remédio que eu tomei só pode ser comprado e aplicado com receita médica, e ainda é aquela que sai em 2 vias. Uma vem de volta com você e a outra fica lá, como controle, lançada num sistema muito sério, e com aquela receita você não compra mais. Então foi isso que aconteceu, fica retida a receita, né? Tomei uma injeção aí à base de cortisona e graças a Deus resolveu, mas é difícil. Então você encontrou Edmilson, acho que comprou carvão, costela, acho que até a churrasqueira ele comprou lá. Abraço pro Edmilson Garcia, o Lobo, que foi grande repórter esportivo aqui no rádio de Campinas. Depois, abandonou o rádio e foi ganhar dinheiro e se transformou num grande empresário lá no Paraguai. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias de verão. E você está pensando em viajar? Então, o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Procure o seu mecânico. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita surpresas desagradáveis. E você, para fazer a manutenção preventiva do seu carro, vai comprar as peças na Rocha Autopeças. Lá você também encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado.
Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista e grupo. Ô Batista, contrata um narrador que narrou o jogo da Macaquinha hoje. Ele é um barato, aquele cara lá, velho. A narração dele é super engraçada. Ele narrando e o Tigrão comentando. Alô? Aqui é o Gilson, Ponte Pretano. Abraço, Gilson. Muito obrigado pela sua participação. O Gilson deve estar se referindo ao narrador do canal Paulistão, que é da Federação Paulista de Futebol. Aqui na Rádio Bandeirantes, quem narrou foi o Leandro Bolles, com análise do Gleger Zorzin, reportagens do Vladimir Catarino. E o Edu Pinheiro, que estava aqui no plantão e também comandou o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Eu não sei o nome, mas acho que você está se referindo a um narrador que tem ali na região de Rio Preto, Araçatuba, Bauru, por ali. Provavelmente ele deve ter sido deslocado para Santa Fé do Sul para fazer o jogo aí para a TV Paulistão. Ele tem uma maneira diferente, é um estilo mais ou menos do estilo que tinha o falecido Silvio Luiz. Ele narra o jogo, mas ele vai colocando ali na narração umas brincadeiras, faz imitações. Quando o goleiro defende, aí ele fala que defendeu como um gato, mas imita um miado de gato. É um negócio impressionante. E aí ele mesmo, ele com a boca, ele faz as vinhetas. Deve ser esse narrador. Eu não tenho aqui o nome, né? Se tivesse, não teria nenhum problema, daria o crédito a ele, mas acredito que você, que também, né, você não disse o nome, mas provavelmente é esse narrador que narra os jogos aí para a TV Federação, a TV Paulistão, que pertence à Federação Paulista de Futebol. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Vamos ao tema número 1. 3 anos depois de anunciar o desejo de vender as ações do futebol profissional, o Santa Cruz está muito próximo de assinar uma proposta para se transformar em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A negociação é comandada por Vinícius Diniz, que esteve no comando do Atlético, esse time de Minas Gerais, que subiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro ano passado. E Márcio Kadar, empresário do mercado financeiro. A ideia do investimento é de 1 bilhão ao longo de 15 anos por 90% das ações do Clube Cobra Coral. Pauta número 2. Manchester City fez uma proposta pelo zagueiro Vitor Reis, jogador do Palmeiras. Mas a ideia do Verdão é segurar o jogador até o Super Mundial, que acontece no meio do ano. O clube inglês formalizou a proposta nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025. E já tem conversas adiantadas com o staff do jogador e agora está tentando aí convencer o Palmeiras a aceitar o negócio. A diretoria do Verdão, a Leila Pereira, né, que comanda, que é a presidente do Verdão, não achou ruim os primeiros valores oferecidos. E agora estão aí debatendo internamente para avançar essa negociação. Vitor Reis, que é um excelente zagueiro, fez dupla com Gustavo Gomes
na temporada 2025. Pauta número 3. Torcedor mirim do Newcastle é flagrado pela TV matando aula e escola cancela o atestado. A imagem do garotinho Sammy Scott, de apenas 9 anos, comemorando o segundo gol da vitória sobre o Arsenal pela semifinal da Copa da Liga, viralizou e acabou dando ruim para ele. Para despistar a escola, a mãe do garotinho enviou uma mensagem dizendo que ele estava doente e não iria à aula. Porém, durante a transmissão da Sky Sports, Sammy foi flagrado e destacado em momento de muita euforia. Logo em seguida, o celular do pai do menino começou a bombar de mensagens, inclusive mensagens da escola, dizendo que não aceitaria mais a falta do garoto. Negócio impressionante. Olha, esse garoto é esperto, hein? Essa mensagem que ele mandou para a escola, olha a cara dele, quem está nos assistindo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá na cara que é um garoto malandro, no bom sentido. Essa cara dele, ele tá com cara daqueles moleque que acende o cigarro e põe na boca do sapo, né, Batista? Será que foi a mãe dele mesmo que assinou a mensagem, que mandou para a escola? Será que ele não imitou, não, a assinatura da mãe? Esse é um capeta, velho. Mas olha, realmente foi legal, hein? Foi a nota diferentona desta sexta-feira. Bom, Tigrão, hoje você está em voo solo, né? Se quiser, pode escolher 2 temas para colocar a sua opinião, que normalmente é isso que a gente faz com 2 comentaristas. Eu já dei uma borrifada aqui na questão do torcedor mirim do Newcastle. Quem de nós nunca fez isso, né, Batista? Nossa Senhora. Meu Deus do céu, para ver o futebol, de repente um torneio que a gente estava participando, torneio de rua, pô, a gente foi para a final, mas tem que ir na escola, era um perereco. Qual foi a maior loucura que você fez, Tigrão, para assistir um jogo de futebol? Fiz muitas, viu, Batista? Fiz muitas. Eu já cheguei, por exemplo, mas simular que eu tava... Jaguané, igual esse garotinho aí ou não? Na escola não, mas em casa uma vez eu queria ver o Corinthians em Araraquara, que os caras diziam que lá era a Morada do Sol. Morada do Sol. Eu queria saber onde esse raio desse sol mora, eu era criança. Pô, quero ir nessa Morada do Sol, ainda mais que é o Corinthians. E aí o jogo era domingo, na sexta-feira eu comecei a ficar jururu. Jururu, o que você tem? Não quer comer? Não tá brincando? Não sei o quê. Fala. Minha mãe e meu pai. Aí lá pelo sábado à tarde, eu mais jururu ainda. Falei, eu tô muito triste. Acho que eu tô com lombriga de vontade de ver o jogo do Corinthians em Araraquara. Você falou agora igual o Milton Neves. Aí meu pai falou, deixa as coisas dele preparadas, que isso daí é perigoso, esse negócio de lombriga aí, se sobe para a cabeça é um problema. Aí o meu pai tratou de pegar um trem, aqui onde é a Estação Cultura hoje, ele que trabalhava, ele também ele gostava pouco do Corinthians, né? Trabalhava de sábado, de domingo, mas naquele domingo, de vez em quando, lá uma vez na vida e outra na morte, arrumava uma folguinha no domingo. E aí ele já tratou de ligar para lá, para ver negócio de horário de trem, ninguém dava informação. Resumindo, domingo cedinho, primeiro trem para Araraquara, lá fomos nós. Mas eu sarei rapidinho, mas é Jaguané, não tava jururu coisa nenhuma. Eu queria ver onde é que morava esse tal desse sol, que lá é a Morada do Sol. E aí foi 2-2. O Corinthians ganhava de 2-0 e depois a Ferroviária empatou. Aí voltamos, chegamos de madrugada no próprio domingo, que na segunda de manhãzinha meu pai tinha que trabalhar.
E chegamos aí de madruga aí, não tinha mais ônibus circular para ir para casa, precisou pagar táxi, vida difícil, orçamento apertado, mas ele matou a minha vontade e eu não tive problema com o verme, com a lombriga, com a ascaris. E aí deu tudo certo, mas foi Jaguaré, eu acho que é uma doideira, né? Pô, não é chantagem emocional, mas eu falei, tô muito triste, eu não consigo imaginar eu não estar nesse jogo amanhã. E aí fomos de trem daqui em Araraquara. Acho que essa aí é uma história real, verdadeira. Eu devia ter, 8 anos de idade, mais ou menos a idade desse capetinho aí, torcedor do Newcastle. E já que a gente falou um pouquinho a respeito disso, que é o tema desse Jaguané que o torcedor mirim deu na escola, eu queria falar agora dessa questão da SAF do Santa Cruz. Qual é o número aí, Batista? É 1 bi, é isso? Isso, exatamente, é 1 bilhão, só que esse aporte de capital, ele será num período de 15 anos. Certo. Então é 1 bilhão, mas para 15 anos. Então, 1 bilhão para 15 Por anos... 90% da SAF, né? É. Que é o percentual máximo que a lei permite, não permite comprar 100%. Então, 10% obrigatoriamente fica com o clube. Se eu não tiver... Ficam, né? 10% é no plural. Se eu não tiver equivocado aqui, 66 milhões por ano. Não sei, né, se dá para fazer muita coisa. 66 milhões por ano é uma cota de televisão de um clube médio na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que é um bom dinheiro. É um bom dinheiro, sim. Agora, 15 anos, né? Seguidos. O time tem que ir subindo. O Santa Cruz está na Série D. E dizem aí que quando está no mesmo campeonato, o Santa Cruz é a torcida mais numerosa de Pernambuco. Hoje há controvérsias que o Santa Cruz vem caindo pelas tabelas há muito tempo e o Sport cresceu muito. Hoje, inclusive, é um dos novos integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, se o nego monta um bom time, começa a subir de divisão e traz o povo de volta, Santa Cruz, qualquer joguinho lá no Arruda, ele põe 50 mil pessoas. Pode ser que seja um projeto vitorioso, precisaríamos entender melhor. O projeto do Atlético é vitorioso, porque ele veio da D para B rapidinho e participa da divisão de elite do Campeonato Regional de Minas Gerais. Agora, essa semana veio uma notícia ruim. Essa semana, ontem ou antes de ontem, que o Atlético está às voltas aí também com um problema de transfer ban e não pode inscrever ninguém, não pode contratar nenhum jogador para disputar o Campeonato Mineiro, que começa aí agora também. Então, precisaríamos entender melhor se os caras foram embora, se subiram com o Atlético, levaram o Atlético até um determinado ponto, ou se já tinha saído antes. Eu não tenho a informação, mas com um aporte desse valor, né, com um projeto tão ousado assim, se o Santa Cruz vender 90% das suas cotas, eu acho que tende a Cobra Coral lá de Recife a voltar a ter um lugar de destaque dentro do cenário esportivo brasileiro. Ouvinte participando aqui, o Edvalmir Massa Batista, faça aí uma correção, por favor. Não é mais Cobra Coral. Agora é lombriga colorida. Para com isso, pô. Edvalmir, cuidado, hein? Você vai... Pra fazer uma correção, eu tô achando que é um negócio sério. O Edvalmir é pernambucano, né? Aí ele de vez em quando vai visitar a família lá, e hoje com a internet, os caras da torcida estão ouvindo nós lá, viu, Edvalmir? A última, assim, que eu me lembro de ocorrência policial no Arruda, o cara arrancou, tinha um banheiro lá no último andar, mas nas arquibancadas, banheiro da torcida. O cara arrancou lá um vaso sanitário, arrancou, levou no peito até aquela mureta, aquele parapeito lá na última laje, e irresponsavelmente jogou lá embaixo. E acertou num torcedor, salvo engano, do Sport, que infelizmente veio a falecer, com uma privadada na cabeça. Então, Edvalmir, você se liga
que você é esporte, você é Leão da Ilha, se liga, que os caras filmam vocês aí, te filmam aí pela internet e pelo YouTube, e depois você vai tomar uma privadada na cabeça também. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, boa tarde. Quem tá falando aqui é Fábio. Eu ouvi o meu xará falar aí sobre o sócio torcedor, eu vi você falar também. Eu concordo até em partes com isso, né? Eu sou sócio torcedor desde o começo do programa, do sócio campeão do Guarani. E, o único benefício que a gente tem é o ingresso, né? Paga R$50 ali e assiste 4, no máximo 5 jogos ao mês no estádio. E aí, cara, a gente vê que o pessoal começa a fazer promoção a R$10 e o negócio não fica mais benéfico para o sócio campeão, né? Então, assim, é o reflexo da má administração. Não administra o futebol, terceiriza o plano de sócio torcedor e depois a única vantagem que a gente tem, eles tiram fazendo promoção, né? Então, assim, começa a má administração de cima e reflete em tudo. Então é melhor nem ter sócio torcedor. Faz ingresso a R$10 na tentativa de encher o estádio e aí tenta na arrecadação, né? Porque benefício não tem nenhum, vantagem nenhuma, nem catraca diferenciada para entrar. Passa na revista com todo mundo ali, né? Filas imensas para poder entrar no estádio. E dentro do estádio você vai pagar R$7 num copo d'água, R$15 num pastel de vento, né? Tem benefício para nada. Então acho que precisa ser revisto tudo, né? Colocar como a solução dos problemas para contratação, aumentar o número de sócios torcedor. Acho que não vai por aí, tá bom? Um abraço para vocês aí. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala pessoal, uma boa noite. Todos vocês do programa aí. Que é Renato Alves, falo de Valinhos, sou farmacêutico. E coincidentemente, estava ouvindo o programa, fui eu, farmacêutico, que atendi o Tigrão esses dias aí na farmácia, precisou de uma injeção. E é uma satisfação muito grande, né? Porque eu sou ouvinte há muito tempo. E o curioso é que eu estava preparando a injeção, quando me dei conta, reparei, o Valdemir já estava ali de bruço. Ele aguardando, ele achou que a injeção seria no glúteo, mas a injeção eu falei para ele que seria no braço. Ele apenas se antecipou ali. Tá bom? Um abraço. Renato Alves. Renato. Não cutuca onça com vara curta. Renato, eu vou falar pra você quem que eu vi na salinha do lado. Ali da não, aplicação. para com isso aí. Quem que eu vi de bruço também, depois da hora que eu saí. Não responde, pelo amor de Deus. Não, eu tomei de pé a injeção. Tomei em pé. E também vou falar pra você, falei, ó, estica o braço, se aproximar mais 30 centímetros, vai tomar um murro na cara. Mais um. Batista, Timbrão, fala uma coisa pra mim. Que times de menor expressão, não digo Santa, que tem muita torcida no Nordeste lá, mas aqui no estado de São Paulo, Minas, consegue virar SAF e Ponte Guarani não? Que o pessoal não quer deixar de mamar nessas tetas gordas que tem a Ponte Guarani, seria isso? Aqui é o André, Ponte Pretano de Campinas, Jardim Uruguai. Abraços. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa noite já, né, meu amigo? Boa noite, Tigrão. Na verdade, eu sou sócio campeão no Guarani desde quando iniciou. Eu tenho muitas vantagens. Vantagem de ver o Guarani de graça. E quem puder tem que fazer, gente. 50 conto, eu sei que às vezes pesa, mas tem plano mais barato. Vamos ajudar o Guarani, pelo amor de Deus. Pico, turma do Cambuí de Campinas, um abraço. Abraço, muito obrigado. Olha, ontem, neste programa que foi comandado pelo Leandro Bolles, o mineiro taxista do aeroporto de Viracopos. O nome do mineiro é Adenir, mas todo mundo conhece como Mineiro. E ele falando, você já sabe, né? Por que ele é conhecido por Mineiro? Meu pai era mineiro de Salinas. E o mineiro deu a informação de que ele estava levando, aliás, ele mandou a foto aqui pra gente, ele estava levando um jogador, quem está nos assistindo neste momento, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você está vendo a foto que o mineiro mandou
E atrás do Mineiro está exatamente o jogador. Jogador que ele estava levando para o estádio Brinco de Ouro. Então, vamos colocar novamente para quem não teve a oportunidade de acompanhar, porque isso aí viralizou. Inclusive, a matéria está no portal carlosbatista.com.br. Vamos ouvir aqui o momento em que o Mineiro deu o furo. E aí, Batistão? Boa tarde, tudo bem? É o Mineiro, taxista aqui do aeroporto. Aí, Batista, queria saber das contratações do Guarani. Tô levando aqui um para estrear aí agora. Tô levando o Luiz Miguel. Tá vindo direto de Portugal. Beleza? Um abraço. Boa tarde. É o pessoal da Band aí, do programa aí, ó. Eu sou o Mineiro, taxista aqui do aeroporto, Viracopos. Tô levando aí uma contratação do Guarani aí, ó. Luiz Miguel. Tá vindo de Portugal. Como chama seu time, Luiz? Como chama o time que você jogava lá? Você não falava nada. Não, aqui é na rádio, rapaz. Não tem nada. É justamente isso mesmo, é Luiz Miguel. Tá vendo? Que saia justa que ficou o jogador. Realmente ficou numa saia justa impressionante. O Luiz Miguel. Luiz Miguel tem 22 anos. Ele estava em Portugal. Ele é um atacante, joga na ponta direita, ponta esquerda também. É um jogador canhoto. E ele estava em Portugal há bastante tempo. Ele estava desde 2022. Ele estava no North Texas, time americano, e aí depois foi para esse time lá em Portugal. Então, ele chegou lá na temporada 2022-2023 e ficou lá até agora. Na atual temporada, 2025, 12 jogos e deu uma assistência. E agora pertence ao Guarani, está aí fazendo exames e deve ser apresentado aí nos próximos dias, né? Talvez amanhã, segunda. O Guarani tem até na terça para mandar a relação para a primeira rodada. Bugre estreia 19h30, Brinco de Ouro contra o Botafogo na quarta-feira, dia 15. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, Tigrão, vamos com na lata desta sexta-feira. Entre os 4 grandes do estado de São Paulo, qual time está mais tempo sem ganhar um Paulistão, hein, Tigrão? Eu acho que é o Santos. Já vou dar aqui o resultado, né? A resposta. Aniversariante do dia. Rodrigo completa 24 anos nesta sexta-feira. Para você, qual é o conceito do jogador do Real Madrid e da seleção brasileira? Ruim, regular, bom ou ótimo? Bom. Na sua opinião, Tigrão, qual time brasileiro tem se movimentado melhor nessa janela de transferências? Não são só times do estado de São Paulo, tá? Isso aí, times brasileiros. Qual, na sua opinião, quais são os times ou o time que está movimentando mais o mercado? Palmeiras. Bom, vamos ver aqui, né? Qual é a resposta correta para ver se o Tigrão acertou. Tigrão mandou para cá a resposta Santos. Foi isso, Tigrão? Santos? Foi. Então vamos ver aqui qual é a resposta. Entre Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians, o Peixe é o que está mais tempo na fila sem conquistar um título estadual. A última vez que o time da Vila Belmiro
foi campeão paulista, foi no ano de 2016. Portanto, você acertou, parabéns, Tigrão. O Santos é o time dos grandes da capital, né? Santos não é da capital, mas vai passar a mandar jogos na capital, hein? Pacaembu vai ser reinaugurado no dia da final da Copinha, dia 25. E aí, a partir daí, o Santos vai mandar algumas partidas no Pacaembu. Então, você acertou. Parabéns, hein, Tigrão? Muito obrigado, Batista. Obrigado. Mas eu adoro essa ideia do Pacaembu voltar a sediar jogos importantes, porque, para mim, olha, eu já conheci... Não conheço tantos assim como você, porque o narrador sempre viajou mais do que o comentarista. Mas olha, eu conheço estádio pra caramba por aí, hein? De norte a sul do país, né? Da região norte, região centro-oeste, região sul e região sudeste. Eu conheço pelo menos 50 estádios. Eu nunca comentei, eu nunca vi uma partida de futebol com olhos críticos para ver o movimento do jogo, a movimentação tática, o posicionamento dos jogadores, e com uma visão tão privilegiada, tão agradável e tão fácil de entender melhor o que está acontecendo dentro do retângulo, como o Pacaembu. Nunca vi nada igual, nenhum, nem no Maracanã, nem no Beira-Rio, nem no Serra Dourada. Serra Dourada é um horror para fazer futebol de lá, fica lá na Lua, né? No Mangueirão, no Morumbi, na Arena do Corinthians, na Arena do Palmeiras, no Palma Travassos, no Santa Cruz, no Jorge Ismael de Biase, no Nabia Bichedi, lugar nenhum é tão gostoso e tão prazeroso transmitir uma partida de futebol e ver um jogo de futebol como no Pacaembu. Acabou. Então essa é uma grande notícia. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. Eu agradeço de coração. E na sequência, vem aí Esporte em Debate em rede nacional. Valeu, gente. Grande abraço. Muito obrigado. Ótimo final de semana. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento